Boa noite a todos. Vamos colocar de pé, gente. Vamos agradecer a Jesus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos mais um dia na presença dEle. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor e de bondade, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio e pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos no Seu nome, ó Pai, para aprendermos a Sua palavra, compreendermos a Sua palavra, Pai, e termos a oportunidade, ó Deus, de vivermos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Te pedimos nessa noite, nos dá clareza, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, ó Deus, para que possamos, ó Pai, entender, Senhor, a Tua palavra e compreendendo a Tua palavra, Senhor, que possamos aplicar ela sobre a nossa vida, Senhor, abençoando a nossa família, abençoando as pessoas à nossa volta, servindo a Deus com excelência no nosso ministério, no nosso chamado. Que o Senhor nessa noite, ó Pai, repouse sobre nós, ó Deus, com entendimento e sabedoria, Pai. Que possamos ter clareza, ó Deus, do nosso chamado, do nosso propósito e da Sua palavra, ó Deus, para que possamos levar ela adiante, ó Deus, com sabedoria e clareza, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão aqui comigo de forma presencial, aqueles que estão online, aqueles que vão assistir essa aula durante a semana. Que a mão do Senhor, que a bondade do Senhor alcance a todos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer comigo amém? Aproveita aí para cumprimentar alguém que está do seu lado aí. Deus abençoe vocês. Quero dar uma boa noite também para todos os nossos amigos que estão online aqui, ó. Tem uma galera participando conosco online hoje. Eu quero dar um bem-vindo também para os nossos alunos novos, né? Hoje nós estamos com uma turma, né, de alunos novos, né? Dentro desses alunos aí, pastores, né? Não só os pastores daqui de São Paulo, mas de Curitiba, alguns líderes também de Curitiba, de Peruíbe, muita gente mesmo dando início nesse módulo. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que essa aula seja uma aula muito especial para todos nós e que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento. Gente, vamos lá. Eu quero já partir para o nosso slide aqui, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês hoje e eu quero tornar o nosso tempo aqui um tempo bem prático. Hoje nós vamos entrar no módulo Administração Eclesiástica, né? Esse módulo, ele é muito importante e eu queria que você prestasse bastante atenção, né? Eu queria que você anotasse o máximo que você puder, para que a gente possa entender o que de fato é administração eclesiástica. Quando a gente fala sobre administração, é uma palavra que por si só nós já temos clareza. Administrar é algo extremamente importante. E quando nós falamos de uma administração eclesiástica, nós estamos falando de uma organização não só da nossa vida, mas do nosso tempo e daquilo que fazemos para Deus. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. O termo administração vem do latim, que significa desempenho de tarefas e assuntos em grupo. Então, o que vem a ser a administração? O desempenho das tarefas que nós nos propomos a realizar. E também dessas tarefas em grupo. Talvez você vai me dizer assim, não, mas eu não realizo tarefas em grupos. Todos nós realizamos tarefas em grupo. Eu não sei se você sabe, mas administrar uma casa é uma tarefa em grupo. Administrar o ministério é uma tarefa em grupo. Administrar a nossa própria vida acaba não sendo uma administração individual, porque nós dependemos de pessoas para organizar a nossa vida. Então esse termo latim aqui, de desempenho de tarefas em grupo, faz todo sentido quando a gente começa a se aprofundar dentro desse entendimento. Pode colocar o próximo aqui para mim. O conceito da administração, ele vai acabar sendo um conceito bem amplo. Então, a gente precisa pegar aqui alguns princípios. Por quê? Porque a administração, ela vai ser gerenciada em duas principais colocações. Pode colocar aqui o próximo para mim. Eu queria dividir o que nós vamos falar hoje em 3 partes, tá? Gerenciamento, organização e administração. Então, nós poderíamos aqui ampliar esse conceito de administração em muitos tópicos, mas eu quero ficar com vocês aqui em 3 principais tópicos para que a gente possa trabalhar dentro da administração: o gerenciamento, a organização e a administração. Gerenciar
é tão importante quanto organizar. E organizar é tão importante como administrar. Então eu queria ficar aqui dentro desses 3 conceitos para que a gente possa caminhar aqui de forma saudável, tá? Isso aqui é só uma parte mais técnica, uma parte mais teórica. A gente já vai aprofundar bastante aqui no que eu quero trabalhar com vocês. Então vamos lá. Conseguiram pegar aqui essa primeira parte? Posso ir para o próximo slide? Então vamos lá. Gerenciamento, organização e administração. Pode colocar aqui para mim, gerenciamento. O que vem a ser gerenciamento? O ato de dirigir ou administrar, seja uma empresa, o indivíduo, é um sinônimo de manutenção, né? Então, quando eu falo sobre gerenciamento, eu posso concluir aqui, resumidamente, que gerenciar é uma manutenção, né? Então, quando eu faço um bom gerenciamento da empresa, um bom gerenciamento da minha vida, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a manutenção de tudo aquilo que precisa ser feito na minha história, na minha vida, na minha organização e por aí vai. Vamos definir o que é organização. Pode colocar aqui o próximo slide. É um conjunto de métodos e hábitos que podem melhorar muito o desempenho pessoal de uma pessoa. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, o que nós precisamos? Organizar aquilo que nós fazemos. Todas as vezes que nós nos organizamos, nós temos a oportunidade de crescer. Todas as vezes que nós fazemos uma boa gestão daquilo que nós estamos construindo, nós temos a oportunidade de crescer. Então, organização é um conjunto de métodos, é um conjunto de hábitos. Então, toda metodologia exige de nós um esforço. Primeiro esforço, entender a metodologia. Segundo esforço, aplicar a metodologia na nossa vida. E o terceiro esforço é trazer através da metodologia hábitos. Todo ser humano, gente, ele é formado por hábitos. Geralmente os nossos hábitos, eles estão ligados à nossa maneira de viver, tá? O que é um hábito? Qual a diferença de hábito e de mania? Qual a diferença de hábito e de costume? Um costume você pode mudar facilmente, um hábito não. Porque o hábito geralmente ele está ligado à nossa maneira de viver, ele está ligado às nossas crenças, ele está ligado àquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então tudo isso vem de hábito. Eu tenho o hábito de levantar cedo e já tomar café. De onde veio esse hábito? Veio dos pais, veio dos avós. Não foi uma coisa que você construiu sozinho, foi algo que você herdou de alguém. Então tudo aquilo que a gente herda de alguém, tudo aquilo que a gente recebe de alguém, de forma cultural, vai ser muito difícil da gente quebrar. Vai ser muito difícil de nós alterarmos. Por isso que é importante nós, através de uma organização e dos métodos, nós desenvolvermos novos hábitos. Toda pessoa que quer encontrar resultado na vida, o que ela precisa fazer? Ela precisa substituir os seus hábitos. Vamos trazer um exemplo aqui da alimentação. Você tem um hábito de comer mal. Para que você mude a sua saúde, o que você vai precisar fazer? Desenvolver um novo hábito. Você vai ter que abandonar o que você faz e você vai ter que se treinar para começar a ter um novo hábito. Vida física. Eu não tenho o costume de me exercitar, eu não gosto de me exercitar, eu não quero me exercitar, porque isso nunca fez parte da minha vida. Ou seja, você já definiu que você é averso, contrário àquilo que você precisa construir. Para que você consiga realizar essa tarefa, para que você consiga trazer um novo método e criar um novo hábito na sua vida, o que você vai precisar fazer? Se adaptar a algo totalmente diferente. Você vai ter que mudar primeiro onde? Aqui. Então, novos hábitos precisam começar aqui. Todo novo hábito começa com uma nova decisão. Todo novo hábito começa com um start que acontece aqui. Primeiro eu decido aqui, depois eu realizo. Então, a organização é um conjunto de métodos que vão gerar na nossa vida novos hábitos. E esses hábitos, eles vão nos levar a um melhor desempenho pessoal. Então, todo o nosso desempenho pessoal está ligado aos hábitos que nós temos. Está ligado
as coisas que nós construímos na nossa vida. Então, isso aqui é uma definição básica. Então, o que é administração? Vamos definir melhor aqui a administração, pode colocar o próximo. A administração é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas e recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. Diga comigo, metas definidas. Por que metas definidas? Nós nunca vamos conseguir organizar algo que nós não definimos antes. Toda meta, ela precisa ser traçada primeiro para ser alcançada depois. Se você é alguém que vive buscando resultados, mas não define metas, seus resultados sempre vão ser resultados menores do que os resultados que você poderia ter. Por quê? Porque não houve meta. Vamos trazer isso para a palavra de Deus, gente? Olha só que coisa interessante. O nosso Deus, Ele sempre faz além do que pedimos ou... O que nós pedimos ou pensamos são metas. Como nós começamos a se relacionar com Deus? Através do que pedimos e através do que pensamos. Então nós pedimos a Deus, nós pensamos naquilo que nós esperamos de Deus, e o que Deus faz? Supera essa medida, supera essa expectativa, porque Ele sempre faz além do que pedimos ou pensamos. Se Deus faz além do que eu peço, e se Deus faz além do que eu falo, se eu aumentar a medida dos meus pensamentos, dos meus planejamentos, se eu aumentar o nível daquilo que eu peço a Deus, o que vai acontecer? Eu vou receber mais, eu vou alcançar novas medidas. A pergunta para nós é, como cristão, que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Porque se nós servimos um Deus grande, nós não podemos servir Ele com uma mentalidade pequena. Se nós servimos um Deus grande, nós não podemos estar diante desse Deus grandioso com uma expectativa lá embaixo. Eu preciso me relacionar com um Deus grande diante de uma grande expectativa. Eu preciso me relacionar com um Deus grande, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo. Então, qual que é o nosso desafio como cristão? Pensar grande. Qual que é o nosso desafio como cristão? Se relacionar com Deus baseado na cultura de Deus, não na nossa. Qual é a primeira coisa que o cristão precisa entender para que ele consiga administrar bem a sua vida e o seu ministério? Entender que Deus não é limitado. Nós somos limitados, Deus não. Nós precisamos aprender, Deus já sabe. Então qual que é o nosso desafio, gente? Entender que a limitação é nossa, não de Deus. Então diante de Deus eu coloco grandes desafios e eu me desafio a melhorar, para que os desafios que eu coloquei diante de Deus sejam os desafios que eu vou conseguir alcançar. Então, eu quero definir esses 3 conceitos aqui para a gente começar a trabalhar dentro deles hoje. Então, gerenciamento, organização e administração. Então, aprendemos o que é gerenciamento, a definição de organização e a definição de administração, tá? Então, se você não conseguiu ainda anotar tudo, faz um print aí, que eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Todo mundo conseguiu pegar aí? Deu tempo de pegar? Faz uma foto aí, para a gente ir para o próximo slide. Então vamos lá, funções da administração, pode colocar o próximo slide aqui para nós. Funções da administração, é aqui que a coisa começa a ficar boa, tá? Então vamos lá, nós estamos falando hoje de administração eclesiástica, certo? Nós estamos falando de administrar bem o nosso ministério e administrar bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Vamos lá em cima, gente, volta lá para mim. Isso. Estão dando spoiler já antecipado aí. Então, funções da administração. Primeiro, gerir bem os recursos humanos. Quando eu falo de recursos humanos aqui no ministério, eu estou falando de pessoas. Eu queria abrir um parênteses aqui para a gente refletir juntos. Qual é o recurso humano que você tem em casa? Falando de família, você precisa conhecer o teu recurso humano. Você precisa conhecer o que você tem em casa para começar o seu ministério. Você precisa entender o que você tem de capacidade para começar o seu ministério. Qual é o recurso humano que você tem? Qual é a habilidade que já está com você? Qual é a habilidade que já está disponível na sua casa? Então, para quem tem família aqui, qual é o tipo de recurso humano que você tem em casa? Então, marido,
quais as habilidades que a sua esposa tem e quais são as habilidades que você tem. Esposa, quais são as habilidades que o marido tem e que você tem. Mãe, quais são as aptidões e as habilidades que os teus filhos têm e quais são as limitações e as deficiências que ele tem que você precisa trabalhar. Então, dentro da administração eclesiástica, eu quero que você entenda que o recurso humano, ele está ligado a pessoas. Ele está ligado a nós entendermos que tipo de matéria-prima nós temos em casa. Qual é o principal recurso que eu tenho e que eu preciso desenvolver. O que já existe de bom e o que eu preciso desenvolver. Amém? Então, por exemplo, vamos tirar a religião de lado, gente. Vamos falar do ser humano. Então, homem, mulher, jovem ou adolescente. O ser humano, ele já tem algumas habilidades e algumas aptidões por si só na sua essência. Então, tem pessoas que são incríveis e às vezes não servem a Deus. Então, ela tem o quê? Uma aptidão como ser humano. Ela tem alguns conceitos e princípios que são naturais da identidade dela. Quando ela se converte, quando ela recebe Cristo, então a partir do que Cristo estabelece da palavra, ela vai começar a lapidar a essência e as aptidões baseadas no quê? Na palavra, que é o fundamento para nós. Então, nós precisamos entender primeiro o que temos em casa, o que temos como família. Então, quem é casado, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu casamento? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua casa? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dos seus filhos? Então isso tudo aqui está ligado em recursos humanos. Por quê? Não adianta você ser incrível no teu ministério, entender tudo da palavra, entender tudo do Espírito Santo, entender tudo sobre igreja e não entender nada sobre família. Porque o ministério ele vai começar onde? Então não adianta você ser bem sucedido na igreja se você não é bem sucedido em casa. Não adianta você saber todos os recursos que você tem relacionados à palavra e relacionados a Deus e você não entender quais são os recursos que você tem em casa e quais são os desafios que você tem em casa para trabalhar. Então isso aqui está ligado a recursos humanos. Outro ponto, as funções da administração, pode colocar o segundo para nós. Alcançar metas definidas. Então, quando eu sei qual o recurso humano que eu tenho, eu consigo ir para o próximo passo, que é alcançar a partir das metas definidas. Então nós estamos agora no início de 2023. Quais são as suas metas ministeriais? O que você espera para o teu ministério? E quando eu falo ministério, eu estou falando do teu ministério pessoal, que Deus te chamou para fazer. Pastor, eu não sei ainda qual é o meu chamado ministerial. Então defina as suas metas como cristão. O que você quer ser como cristão? Como uma pessoa que serve a Deus, quais são as suas metas? Você quer crescer em quais pontos na sua vida cristã? Você quer elevar a sua fé? Você quer elevar o seu relacionamento com Deus? Você quer elevar o seu nível de oração? Você quer elevar o seu nível de conhecimento, aprofundar o seu nível de conhecimento? Quais são suas metas? Então, eu posso traçar as minhas metas como indivíduo. Depois eu preciso traçar também as minhas metas como família. Eu preciso traçar as minhas metas, se você é homem, como sacerdote, se você é mulher, como uma sacerdotisa, como alguém que tem as funções. Então o homem está ligado à segurança do lar, à provisão do lar e o sacerdócio do lar. A mulher está debaixo da mesma missão, mas ela também é responsável de gerar a afetividade do lar. Ela é responsável pela parte relacional da casa, porque é sempre a mulher que vai fazer essa função relacional da casa. É intermediar entre o pai e o filho, é intermediar entre o pai e a filha, é intermediar o relacionamento familiar, é forçar, construir o relacionamento na mesa, né? Diminuir o celular, aumentar a mesa, diminuir os programas de TV para aumentar os programas sociais da família, o convívio da família. Então isso tudo está ligado ao chamado da mulher. Né? Então, quais são as metas que você precisa definir para a sua vida? Então, eu queria que você colocasse aqui uma pergunta aí no seu caderno e se desafiasse hoje a sair daqui, chegar em casa e já começar a aplicar aquilo que você está recebendo. Porque qual a diferença da informação que nós temos,
que vai nos transformar e da informação que nós temos que não vai mudar nada na nossa vida. A informação, ela só se transforma numa informação importante quando eu uso ela para aplicar alguma coisa na minha vida. Porque senão ela vai ser só informação. E você ser bem informado não muda a sua vida. Agora, o que você faz com a informação e a forma que você aplica ela na sua vida, isso muda a sua história. Então, hoje, um adolescente de 12 para 13 anos de idade, ele tem mais informação do que alguém que tem 80 anos da geração passada. Mas o nível de informação que um adolescente tem, não significa que ele tem mais sabedoria do que uma pessoa que tem 80 anos de idade. Porque ser informado não significa ser sábio. Então, o papel que nós precisamos desenvolver na nossa vida não é aumentar o nosso nível de informação, é aumentar o nosso nível de uso da informação que nós recebemos, né? Então, quando nós usamos a informação, aí nós nos tornamos mais sábios, aí nós nos tornamos mais maduros. Então não basta você ter toda a informação, você ter todo o conceito. Se você não aplicar isso na sua vida, você não vai subir de nível. Então, terceiro ponto aqui, o planejamento. Organizar, dirigir e controlar. Então, dentro do planejamento, eu queria colocar esses 3 tópicos aqui para você. Primeiro, organizar. Depois que você organiza, você precisa fazer uma boa gestão, ou seja, você precisa dirigir bem aquilo que você planejou. E depois de dirigir aquilo que você planejou, você precisa controlar aquilo que você planejou. Faz sentido ou não? O que significa controlar o que você planejou? Vamos imaginar que você traçou uma meta para 2 anos, para 1 ano. Em 6 meses você bateu a meta. O que você precisa fazer? Você precisa dirigir uma nova meta e controlar os resultados que você já teve. Você estava esperando em 1 ano ter o resultado, só que em 6 meses você já teve, ou seja, todo o seu planejamento mudou, todo o seu nível de organização mudou. Você se reorganiza, você começa a dirigir bem aquilo que você planejou, e aí você vai controlar aquilo que você já tem e o avanço de uma nova meta. Qual que é o problema de alguém que faz planos e não dirige os seus planos? Não controla os seus planos? Que quando eles acontecem, a distração vem. Ou quando eles acontecem, automaticamente a pessoa às vezes se perde tendo antecipadamente aquilo que viria no futuro. Então, é gente que da noite para o dia cresceu, não estava preparado para o crescimento. Planejou o crescimento, desejava o crescimento, mas não estava preparado para ele. Por quê? Porque o crescimento estava planejado para acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, ele aconteceu em meses. A pessoa não estava preparada, ela não tinha uma estrutura para aquilo que ela planejou. Ou automaticamente ela alcançou aquilo que ela planejou, e porque alcançou, em vez de tentar se reorganizar para alcançar uma medida maior, se satisfez com aquilo que já recebeu. Então, melhor do que fazer um planejamento, é depois de fazer o planejamento, sempre se reorganizar naquilo que você está planejando. Sempre dirigir bem aquilo que você está planejando. E sempre controlar aquilo que você está planejando. Dirigir e controlar também está interligado às funções que você delega, né? Então, por exemplo, como marido, às vezes você vai delegar funções para a esposa, funções para os filhos. E aí o que você precisa? Você precisa dirigir bem aquilo que você delegou. Então, você traçou metas para outras pessoas realizarem, e as metas que as outras pessoas vão realizar está diretamente ligada aos teus resultados. Então você precisa conduzir isso. Você precisa dirigir bem isso. Você precisa controlar bem isso. Espera aí, olha, eu deixei você fazer isso aqui, estou vendo que você está se perdendo. Você vai dirigir bem aquilo ali, você vai controlar aquilo ali, para que o resultado que você espera não se perca. Então isso está ligado a uma direção, isso está ligado a um controle. O controle aqui, gente, é o controle na forma positiva e na forma saudável da palavra, tá? Controlar não significa
engessar a pessoa para que ela faça o que você quer, mas é organizar o que você espera para que aquilo que foi planejado não saia do planejamento. Então isso é controlar, é determinar que aquilo que você planejou não vai sair dentro desse planejamento, e não propriamente obrigar a pessoa a fazer algo para você, ou obrigar a pessoa a realizar uma função para você. Então a gente precisa entender bem isso aqui, porque nós não fomos chamados para controlar a vida de ninguém, nem do cônjuge, tá? Então maridos aí, vocês não foram chamados para controlar a mulher. Você pode controlar no bom sentido da gestão do planejamento, e não no controle das ações e do que fazer. Então eu espero que tenha ficado claro aí para você. Uma coisa bem importante para que isso daqui se torne uma realidade é a previsão, né? Toda pessoa que faz planejamento, realiza um planejamento, o que ela precisa? Ela precisa também, de tempo em tempo, estar fazendo previsões daquilo que ela planejou. Então, quando nós fazemos um planejamento, a gente precisa, como um ato de antecipação, ser sensível ao que pode ser feito dentro do planejamento. Então, vamos dar exemplo de uma igreja, tá? Dentro da gestão ministerial. Vamos imaginar que nós temos um templo aqui com 500 lugares, né? E todos os 500 lugares estão sendo preenchidos no domingo. Qual que é a previsão que eu preciso fazer dentro do que está acontecendo? Eu preciso ter a noção de buscar uma alternativa para aumentar os lugares. Eu preciso ter uma busca antecipada de novos lugares para ampliar aquilo que já está acontecendo. Ou eu preciso ter um plano alternativo para solucionar aquilo que está acontecendo. Ou seja, se a gente tem 2 reuniões e 2 reuniões com capacidade máxima, o que eu preciso pensar? Ou em um lugar maior, ou ampliar a capacidade, ou implementar uma 3ª reunião. Como que diretamente eu faço isso? Através da previsão, né? Então, de forma antecipada, eu preciso prever o resultado para os próximos meses, eu preciso prever os resultados para os próximos dias. Então vamos imaginar que você tem aí o seu ministério, você planejou para 6 meses acontecer isso, isso e aquilo. Em 3 meses já aconteceu, ou está acontecendo mais rápido do que você imaginava. O que você tem que fazer? Já começar a se antecipar, já começar a planejar, já começar a buscar alternativas, já começar a buscar um preparo. Para quem é pastor, líder que está aqui, então, abriu uma igreja, começou um ministério, está dentro de uma gestão de pessoas. Quais são as aptidões que você tem? Quais são as aptidões que te faltam? A igreja está crescendo, o ministério está crescendo, as coisas estão avançando. Então eu preciso também acelerar, junto com o crescimento, o meu nível de aptidão. Você é empresário, você está crescendo a empresa. Junto com a empresa você precisa crescer seu nível de aptidão, você precisa crescer o seu nível de gerenciamento, você precisa crescer não só a empresa, mas também o recurso da empresa, e também os recursos humanos da empresa. Então, cresceu aquilo que você está fazendo, o nível de organização também precisa crescer, o nível de gerenciamento também precisa crescer. Então, são pontos extremamente importantes para a gente refletir, tá? Então vamos lá. O fracasso ministerial e familiar de muitas pessoas está diretamente ligado ao que, gente? Falta de gestão e organização. Todo fracasso ministerial está ligado a isso aqui. Falta de gestão e falta de organização. E aqui eu quero traçar com vocês alguns pontos bem importantes. Pode colocar o primeiro aqui para mim. Presta atenção nisso aqui. Se conheça. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é você? Você pode virar para essa pessoa linda que está do seu lado aí, quem está online, coloca aqui nos comentários. Quem é você? Eu vou aumentar a pergunta, tá? Eu vou compor a pergunta. Quem é você quando tudo dá certo? Quem é você quando tudo dá errado?
Quem é você quando os seus planos são alcançados e quem é você quando os seus planos definidos não acontecem? Quem é você com muito recurso e quem é você com pouco recurso? Essas perguntas nos definem. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso me conhecer. Qual que é o motivo pelo qual as pessoas fracassam no ministério? Não se conhecem. Se você não sabe qual é o seu ponto fraco, você é um alvo fácil para o diabo. Qual que é o seu ponto fraco? Ah, meu ponto fraco sempre foi bebida. Se você identificou que o seu ponto fraco é bebida, você já sabe contra o que você tem que lutar. Ah, meu ponto fraco é prostituição, pornografia, é isso, é aquilo. A partir do momento que você se conhece, você está um passo à frente daquele que não se conhece. Você está um passo à frente para preservar a sua vida, seja ela pessoal, ministerial ou familiar. Qual que é a sua deficiência na família? Então, como pai, qual é a sua deficiência? Como marido, qual é a sua deficiência? Como um ministro da casa de Deus, qual é a sua deficiência? Porque qual que é o nosso maior problema? Nós sabemos a deficiência de todo mundo. Nós conhecemos a limitação de todo mundo. O marido sabe todas as limitações da esposa. A esposa sabe todas as limitações do marido. O pai sabe todas as limitações do filho. E a nossa? Então, lição de casa para hoje: se conheça. Chega em casa sozinho lá, coloca um café na mesa, uma xícara de chá, uma garrafa de água, a bebida da sua preferência, e faça como Davi. Pergunte para a sua alma, né? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está desesperada? Isso aí vai dar certo, você não se conhece não? Se questione, quais são suas fraquezas? Todo cristão que conhece as suas fraquezas vai conseguir se desenvolver com maturidade. Todo cristão que não conhece suas fraquezas vai ser um alvo fácil do adversário. Então, quais são as suas fraquezas? Você precisa saber. Por quê? Porque quando você conhece as suas fraquezas, você consegue trabalhar as suas fraquezas. Você consegue lapidar as suas fraquezas. Você consegue lidar com as suas fraquezas. E você consegue traçar os caminhos para fugir das adversidades e das artimanhas de Satanás. Segundo ponto, deixa eu colocar aqui. Conheça a sua família, né? Está ligado dentro da gestão dos recursos humanos que a gente falou aqui no início. O que você tem de recursos como família? Quais são as limitações da sua família? Quais são as áreas que a sua família precisa desenvolver? Então, falando de administração eclesiástica aqui, igreja forte é família forte. Vocês concordam comigo? O que a sua família precisa para ser forte? O que a sua família precisa para ser modelo de vida cristã? Porque Deus nos chamou para sermos modelo de vida cristã. O que falta para a sua família ser modelo de vida cristã? Então, são pontos que a gente precisa trabalhar. Então, Deus me chamou para ser imagem e semelhança dele. Deus é limitado? A nossa vida é limitada? Então a gente precisa trabalhar, sim ou não? Deus é sábio? Nós somos sábios? Se não somos, precisamos trabalhar isso, a sabedoria. Deus se desespera? A nossa família se desespera? Então a gente precisa trabalhar isso. Então qual que é o nosso desafio? Gerenciar a nossa vida ao ponto de nós nos tornarmos modelo, ao ponto da nossa família se tornar uma família modelo. Por quê? Qual que é o maior problema que nós vivemos hoje, no século que nós vivemos? Nós temos um culto poderoso que acaba, e nós não temos uma família forte para preservar o poder que foi gerado num culto poderoso. Então, a gente precisa fazer o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Família forte, família fortalecida, igreja fortalecida, culto poderoso. Todo o poder que a gente recebe, a gente preserva. Por quê? Porque a gente tem uma família estruturada. A gente tem uma família modelo. Aquilo que a gente recebe aqui não se perde no dia seguinte. Não se perde depois de 2 dias. Por quê?
Porque a nossa família é estruturada, então a gente absorve aquilo que recebeu e faz aquilo que a gente recebeu potencializar a nossa vida e nos dá a capacidade de potencializar a vida de outras pessoas. Abençoa a nossa história e nos faz ser modelo para a história de outras pessoas. Eu quero declarar no nome de Jesus, meu irmão, esse ano a sua família vai ser mais forte. Esse ano o seu ministério vai ser mais relevante. Esse ano o seu relacionamento com Deus vai ser mais intenso, vai ser mais poderoso. Se você crê nisso, por favor, celebra Jesus aí com seu aplauso. Glorifica Jesus. Quem está online, vocês aplaudem aqui nos comentários. Amém? Vou pedir para o Luquinhas aumentar um pouquinho o som. Eu vi aqui nos comentários que alguém falou a respeito do som, tá? Então vamos lá, gente. Se conheça a sua família, defina suas obrigações e os seus deveres. Obrigação e dever parece a mesma coisa, mas não é. Obrigação é uma coisa, dever é outra. Como pai, você tem a obrigação de colocar comida na mesa para os seus filhos. Mas como pai, você tem o dever de conscientizar ele para que ele valorize a comida que você põe na mesa. Então você é obrigado a dar, mas você tem o dever de conscientizar. Faz sentido? Então, nós precisamos definir muito bem quais são as nossas obrigações como cristãos e quais são os nossos deveres como cristão, dentro dessa gestão da nossa vida ministerial. Então, quais são as nossas obrigações como cristão? Nós temos algumas, mas nós temos também alguns deveres. Então, a gente precisa correlacionar isso. Então, defina muito bem as suas obrigações, defina muito bem os seus deveres. Dentro do chamado que você tem, quais são as suas obrigações e os seus deveres? Eu sou pastor, eu tenho algumas obrigações e alguns deveres. Então, hoje, eu tirei 4 dias para descansar com a minha família. Comecei sábado à tarde nós saímos para descansar. Domingo nós saímos da viagem e viemos para cá para o culto. Eu tinha a obrigação de vir? Sim ou não? Não. Eu poderia deixar os pastores fazerem, mas eu tinha um dever, coisas que só eu poderia fazer. Então eu não me movo pela minha obrigação. Eu sei a obrigação e eu posso delegar ela. Eu poderia delegar para outra pessoa fazer. E tudo bem. Mas, dentro do meu dever, eu preciso entender coisas que só eu faço. Então essas coisas eu não posso delegar. Então dentro do nosso ministério, dentro da nossa família, dentro do nosso ser, tem coisas que nós temos a obrigação de fazer. E dentro das nossas obrigações nós podemos delegar aquilo que nós não somos bons para fazer, aquilo que nós não vamos ter o tempo para fazer, aquilo que nós vamos precisar de auxílio para fazer, então eu posso delegar. Agora tem coisas que são meu dever realizar. Você pode dar para o seu filho, você pode pedir para o teu filho ir com alguém para um dia de lazer. Pode ou não pode? Você como pai, você pode pegar alguém, um tio, uma tia e pedir para levar o seu filho para um dia de lazer. Isso é sua obrigação, gerar lazer para os seus filhos. Mas qual que é o seu dever? Estar presente no lazer do seu filho. Então você vai precisar entender que dentro da sua obrigação, que você até pode delegar, tem um dever que você não pode delegar. Porque se todas as vezes que o seu filho tiver lazer, ele tiver o lazer com um tio, ele tiver o lazer com um amigo, ele tiver o lazer com um terceiro, ele vai entender que você é alguém que não proporciona isso para ele. Ou seja, dentro do seu dever você falhou. Então a gente precisa definir muito bem isso. Então, dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, quais são as obrigações e os deveres que você tem? Mais um ponto aqui, capacite-se para realizar a sua missão. Então, hoje nós estamos aqui dentro de uma capacitação, né? Nós estamos aqui aprendendo juntos como organizar a nossa vida. E a organização, gente, ela vai nos levar a ir mais longe, mais rápido e de forma eficaz.
Então, mais rápido, mais longe, de forma eficaz. Tudo que você organiza te proporciona ir mais longe, mais rápido, de forma mais eficaz. Então, quando nós falamos de ministério, isso também acontece. A gente não pode vir para a igreja e chegar aqui para pensar o que a gente vai fazer para Deus. A gente não pode vir para a igreja e chegar aqui e pensar no que a gente vai fazer como igreja. A gente precisa ter plano A, a gente precisa ter plano B, a gente precisa ter uma organização, a gente precisa ter um planejamento. Quais são as áreas que a igreja precisa trabalhar? Quais são as áreas que o teu ministério precisa trabalhar? Então, por exemplo, antes de terminar o ano de 2022, eu sentei e planejei o ano de 2023 como ministério. E dentro do que eu planejei 2023 como ministério, o que eu usei como fonte do planejamento? Espera aí, a igreja cresceu nisso, nisso, nisso e nisso. Só que a igreja não se fortaleceu nisso, nisso, nisso e naquilo. Então, planejamento 2023, administrar o que deu certo, resolver e potencializar aquilo que não deu certo. Ou seja, quais foram os pontos fracos de 2022? Eu preciso transicionar e melhorar em 2023. Então, quais foram os seus pontos fracos em 2022? Na sua família. Quais foram os seus pontos fracos no ministério? Então, se você é pastor, quais são os seus pontos fracos que você precisa trabalhar? Se você é líder de um departamento, se você é alguém que gerencia algum nível de liderança na igreja, qual é o seu nível de dificuldade? Qual é os principais pontos que você precisa buscar capacitação? Então, como pastores hoje, como líderes hoje, nós temos muito mais responsabilidade do que a geração passada. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais informação, nós temos uma geração muito mais doente e nós temos desafios muito maiores. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito mais rápido. Então hoje a gente tem a velocidade da informação, a velocidade do questionamento. Então antigamente você vinha em um culto para ministrar a palavra, você está aqui pregando, a pessoa está ouvindo, está anotando e está guardando. Hoje você está aqui pregando, tem alguém com um tablet, ó, Google aberto, espera aí, será que isso aqui mesmo? Deixa eu ver. Tem gente que sai daqui, ouviu sobre um assunto, não se convenceu sobre o assunto, o que a pessoa vai fazer quando chegar em casa? Vai pesquisar o assunto, vai ouvir outra pessoa ministrando sobre o assunto, vai ouvir outra pessoa falando sobre o assunto. Ou seja, o nosso desafio hoje é muito maior. O nosso desafio com a saúde emocional, psicológica das pessoas é muito maior. Nós estamos vivendo uma geração que tem muita informação, mas não foi preparada para ter tanta informação. Então, o nosso desafio ministerial ele é muito maior. O nosso desafio como cristão ele é muito maior. O nosso desafio para organizar, para fazer uma boa gestão daquilo que nós estamos construindo é muito maior. Então, é extremamente importante eu me capacitar naquilo que eu preciso fazer. Então, entenda uma coisa, você não precisa ser bom em tudo. Mas você precisa ter gente boa do seu lado que saiba fazer aquilo que você não faz. Então, marido, você não precisa ser bom em tudo. Mas você precisa ter uma esposa do lado que vai te ajudar naquilo que você não é bom. E vice-versa. Líder, você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa trazer para a sua equipe pessoas que façam a composição daquilo que você não consegue fazer. Então, por exemplo, na gestão ministerial de uma igreja, vamos usar como exemplo aqui, só uma boa pregação e só um bom louvor não vai fazer a igreja avançar. Eu preciso ter gestão dessa igreja, eu preciso ter manutenção dessa igreja, eu preciso ter administração financeira dessa igreja. Então, o bom pregador, às vezes é o péssimo administrador financeiro. Por que muita igreja quebra? Porque o pastor ele é ótimo pregador, mas ele é um péssimo administrador. Às vezes ele é um ótimo administrador, mas ele é um péssimo pregador. Então, o que ele precisa entender? O que o indivíduo precisa entender? Que ele precisa compor a equipe, o todo. Ele não precisa saber tudo, mas ele precisa ter uma equipe que sabe fazer a engrenagem acontecer. Então, dentro da sua casa, você não é obrigado a saber fazer tudo. Dentro do seu chamado ministerial, você não é obrigado a saber tudo, mas você precisa ter consciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Seus pontos fortes para continuar trabalhando e os seus pontos fracos para se capacitar dentro deles.
para se capacitar dentro daquilo que você faz. Então vamos lá. Recursos humanos. Pode colocar para mim o próximo slide aqui. Eu queria colocar algumas perguntas aqui para você anotar e refletir. Então a primeira delas, o que você tem em casa e o que te falta? Primeira pergunta que eu quero te fazer. E eu queria que você anotasse isso. O que você tem em casa e o que te falta? Primeira pergunta. O que você tem em casa e o que te falta? Se você responder essa pergunta aqui, 2023 vai ser um ano incrível para você. 2023 vai ser um ano bem sucedido para você. Se você conseguir descobrir o que você tem e o que te falta, você está um passo à frente. Qual que é o maior problema de algumas pessoas? Sabe exatamente o que falta, mas não consegue valorizar o que tem. Isso aqui é um problema. O que você tem que você precisa valorizar e o que te falta? Então, tem coisas que nós temos, mas não valorizamos. E aí aquilo que a gente não valoriza, a gente não potencializa. Aquilo que a gente não valoriza, a gente não usa como uma matéria-prima para avançar. Então, entenda uma coisa, Deus nunca vai trabalhar com a falta. Deus sempre vai trabalhar a partir do que existe. Deus nunca vai te dar alguma coisa para depois começar a trabalhar na sua vida. Ele vai começar a partir do que você tem, a partir do que você é. Deus nunca vai te dar algo para depois começar a trabalhar na sua vida. Deus vai partir do que você tem. Vamos para a Bíblia? Mulher, o que tu tem em casa? Ah, tua serva não tem nada. Se não, ela disse que não tinha nada. Depois ela pensou bem, falou, peraí, eu tenho um pouquinho de azeite. O pouquinho de azeite para ela era suficiente? Então ela não valorizou. Aquele pouquinho que ela tinha, como não seria o suficiente para o que ela precisava, ela descartou. Então tem muita coisa na nossa vida que nós temos e às vezes nós descartamos como possibilidade de uso. Por quê? Porque não é do tamanho que a gente queria, porque não é da relevância que nós gostaríamos. Então, por exemplo, tem muita gente hoje que sabe falar de Jesus, mas fala assim, eu sei falar de forma tão simples, meu desejo é ser pregador, então vou esperar eu me preparar para me tornar um pregador. Talvez você não está valorizando o que você já tem, porque tem gente que não sabe falar nada, você já sabe falar um pouco. Então o que você precisa fazer? Respeitar o que você tem, valorizar o que você tem e se preparar para ter mais, se preparar para melhorar aquilo que você já tem. O que você tem que você não está conseguindo valorizar? Às vezes você tem em casa uma ótima matéria-prima, às vezes na vida do filho, às vezes na vida da esposa, mas às vezes você não consegue valorizar, às vezes na vida do marido e você não consegue valorizar. Por quê? Porque buscando o que te falta, você não valoriza o que você já tem. Buscando o que falta, você despreza o que Deus já plantou na sua casa, o que Deus já entregou na sua casa. Então, quando nós conseguimos responder essas duas perguntas aqui, muita coisa já muda na nossa vida. O que nós temos, o que nos falta. Então, eu queria que você guardasse essa pergunta aí e levasse ela para casa, mas não só levasse ela para casa, mas levasse ela para a vida. Segunda pergunta, pode colocar. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? E aí você pode subdividir isso em todas as áreas da sua vida, tá? Então anota aí. Quais são os seus pontos fortes no ministério? Quais são os seus pontos fracos no ministério? Quais são os seus pontos fortes na família? Quais são os seus pontos fracos na família? Então, anote isso. Faça aí a anotação do que você tem de pontos fortes e o que você tem de ponto fraco. Na sua paternidade, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento social, na sua vida ministerial, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? Anotou isso? Vamos para a próxima pergunta. Quais são as necessidades da sua família? Quais são as necessidades da sua família? E quando eu falo de necessidades aqui, gente,
Eu não estou falando só de necessidades financeiras, tá? Vocês que me ouvem falar sempre aqui, já sabem de cor e salteado a minha frase mais utilizada aqui na igreja, né? Tudo que o dinheiro compra, tudo que o dinheiro não consegue comprar é o que de fato tem valor, tá? Então, quando eu falo quais são as necessidades da sua família, eu não estou falando das necessidades de coisas que você precisa ter ou comprar. Eu estou falando quais são as necessidades da sua família no composto de coisas que agregam valor. O que falta na sua casa, na sua família? Você consegue ter tempo de mesa com a sua família? Quantas refeições você faz por dia com a sua família? Consegue fazer pelo menos uma? Família toda na mesa? Como está o nível do relacionamento? Pai, filho, marido e mulher. Está acontecendo o diálogo? Está conseguindo ter essa clareza? Não está? Então a gente precisa melhorar isso aqui. Por quê? Porque não adianta nada você ser espiritual para receber o Espírito Santo, discernir o que o Espírito Santo está trazendo para você como cristão e não conseguir ter a sensibilidade para discernir o que falta na sua casa, para discernir o que falta na sua família. Então, a administração eclesiástica é trazer o equilíbrio da sua vida familiar, da sua vida pessoal e da sua vida ministerial, para que você viva a plenitude daquilo que Deus quer estabelecer na sua história. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, quais são as necessidades da sua família? E a próxima pergunta: quais áreas da sua vida você precisa desenvolver? Quais são as áreas da sua vida que você precisa desenvolver? Você é bom administrador? Se não é, você precisa desenvolver isso. Você é organizado nas suas finanças? Se você não é, você precisa organizar isso. Por quê? Porque um dia a conta chega. Se você está conseguindo se virar bem, sendo um mau administrador, imagine como estaria a sua vida se você fosse um bom administrador. Se você está conseguindo se virar fazendo sem capacitação, imagine onde você estaria se você se capacitasse naquilo que você se propôs a fazer. Então, se proponha a ser capaz naquilo que você se propõe a fazer. Isso vai mudar a sua vida. Você quer ter uma liderança na igreja? Não seja só um líder, seja o líder, seja o melhor na área que você atua. Você quer ser pastor? Seja o pastor, o melhor naquilo que você faz. Você quer ser um líder de departamento? Você quer ser um ministro na igreja? Seja o melhor naquilo que você faz. Então, dentro daquilo que você precisa desenvolver, dentro daquilo que você quer fazer, o que você precisa desenvolver? Então, essas perguntas aqui são essenciais para nós. Vamos lá para metas e objetivos. Falei que essa aula de hoje ia ter muita informação, gente, mas vamos lá. A gente está só na primeira aula ainda. Esse módulo aqui vai ser muito desafiador para todos nós. Preparados aí? Então eu queria colocar aqui pelo menos 4 perguntas para vocês. 4 perguntas aqui dentro de metas e objetivos. Primeira pergunta é: qual a sua meta ministerial? Qual a sua meta ministerial? Isso aqui está falando de administração e organização. Então, dentro da administração, eu preciso saber qual é a minha meta ministerial. Tá? Então, administrar é saber o que eu quero. Organizar vai estar ligado dentro da segunda pergunta. O que você precisa para alcançar a sua meta? Aí aqui vai estar dentro da gestão e da organização. O que você precisa para alcançar a sua meta? Terceira pergunta: o que é prioridade desenvolver? Talvez na sua lista de objetivos, de metas, talvez na sua lista do que falta para a família, talvez na sua lista do que falta para o teu chamado, talvez na tua lista do que falta aí para a tua casa, você vai ter muitas coisas. Por onde começar? Comece por aquilo que é prioridade. Então, dentro de tudo que você definir como objetivo, dentro da lista de coisas que você vai definir como objetivo para a sua vida, defina as prioridades. Eu trabalho uma coisa aqui com os líderes de departamento da igreja, que é uma coisa muito importante para a gente levar para a vida.
né? Todos os líderes aqui da igreja, eu faço 2 perguntas para eles, para que eles coloquem para mim no relatório do que eles precisam. Eu coloco lá, o que o seu departamento precisa, e dentro do que o seu departamento precisa, o que é prioridade. Então eu quero a lista do que precisa, e eu quero a lista do que é prioridade. Então tem lá 4 necessidades. Das 4 necessidades eu quero a escala de 1 a 4. O que vem primeiro, o que vem depois, até chegar na 4ª necessidade. Então dentro da lista que você vai fazer de metas, dentro da lista que você vai fazer das coisas que faltam na sua família, classifique também por nível de prioridade. Então, fez lá a sua lista, olha para aquela lista e fala, não, isso aqui precisa ser primeiro, isso aqui é prioridade. Não, isso aqui dá para esperar um pouco mais. Isso aqui vai ficar em segundo plano. Isso aqui vai ser o terceiro, isso aqui vai ser o 4. O que você começa a fazer? Ataca a sua meta. Vai para cima do seu objetivo. Resolve primeiro o que é prioridade. Quando você resolve o que é prioridade primeiro, todo o resto vai ser mais fácil de ser resolvido. Porque você já foi no essencial. E quando você resolve o essencial, aquilo que é periférico também se torna mais fácil de resolver. Então, de tudo que você precisa fazer no teu ministério, o que é essencial? O que é prioridade? Então, esse tempo que a gente está tendo aqui hoje é prioridade para nós. Por quê? Porque o tempo de aprendizado, que você para aprender, que você para se organizar, te ajuda a fazer coisas de forma mais rápida, de forma mais assertiva, tira os erros, tira os tropeços. Então, se todo ser humano, antes de fazer, se preparasse para fazer, ele teria menos fracasso. Olha o que Salomão disse. Antes de usar o machado, o que você precisa fazer com ele? Afiar. Só que tem gente que pega o machado e já quer sair cortando as árvores. Em vez de sair cortando, gasta um tempo para afiar o machado. O tempo que você gasta para afiar o machado é o tempo que você diminui na hora que você vai utilizar ele. Usar uma ferramenta embotada, dentro desse conceito que Salomão está fazendo, vai exigir mais força, vai exigir mais tempo, vai exigir mais cansaço. A ferramenta afiada, mais precisão, mais velocidade e menos esforço. Eu quero declarar sobre você, meu irmão. Chegou a hora de você caminhar com mais velocidade. Chegou a hora de você caminhar com mais assertividade e tendo menos esforço. Menos esforço não significa menos preparo. Quanto mais preparo, menos esforço. Quanto menos preparo, mais esforço. Você vai perceber que quem não tem preparo tem que se esforçar muito para as coisas acontecerem. Quem tem preparo se esforça menos e as coisas acontecem. Quem tem preparo e se esforça muito, potencializa ainda mais os seus resultados. Então, a gente precisa caminhar debaixo desses conceitos, tá? Então, o que é prioridade para você desenvolver? E uma pergunta-chave, né? Essas metas e objetivos incluem a sua família? Falando de ministério, as metas e objetivos que você tem, elas incluem a sua família? Então, as nossas metas e os nossos objetivos precisam ser sempre metas e objetivos inclusivos. Olha só que coisa interessante. Eu já vi muita gente aceitar uma proposta ministerial ou entrar dentro de um chamado ministerial e pensar na família depois. O que vai acontecer? Sucesso no ministério, fracasso na família. Eu posso te dar aqui vários exemplos. A esposa que é cristã e o marido não é. Antes de aceitar uma responsabilidade ministerial, ela precisa resolver o problema dela em casa. Pergunte por quê? Porque senão em algum problema vai dar caos. Porque ela não vai conseguir se dedicar 100% ao ministério e não vai conseguir se dedicar 100% à família. Então, dentro de uma responsabilidade ministerial, existe uma limitação familiar. Então, todo cargo e responsabilidade que eu assumo, eu preciso ter a noção do impacto que isso vai gerar na família. Então, por exemplo, eu sou pastor hoje. Eu tenho minhas responsabilidades financeiras, minhas responsabilidades emocionais, espirituais na minha casa. E eu tenho diversas responsabilidades.
Então hoje, para que eu possa sair e viajar para outra cidade, pregar, passar 2, 3 dias fora, eu preciso ter o quê? Um acordo com a minha família. Então, para ir viajar, eu preciso da bênção de quem? Eu preciso ir com a bênção da esposa, eu preciso deixar a casa organizada, para que a casa não sofra quando eu esteja fora, e para que quando eu volte, eu não gere o quê? O desgaste. Eu conheço gente que viaja, vai fazer as coisas de Deus, e aí quando volta para casa tem desgaste. Por quê? Porque não saiu na concordância. Ah, mas isso aqui é a minha obrigação, isso aqui é o meu chamado. Antes do chamado que a gente tem fora, a gente tem um chamado dentro. Então nunca use do teu chamado para uma desculpa para responder à sua família de algo que você está deixando em falta, de algo que você não está realizando. Porque toda meta ministerial precisa incluir a família. E é agora que eu vou entrar na palavra com vocês. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3. É aqui que eu quero começar a utilizar a palavra com vocês. Gente, eu quero deixar claro essa questão de família e ministério, porque assim, talvez alguém vai dizer assim, então quer dizer que meu marido não é cristão, não posso ter um cargo na igreja, não posso ter uma responsabilidade na igreja. Não é isso. Mas você precisa saber exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. O que dá para você realizar e o que não dá para você realizar. Por quê? Porque você precisa usar a sabedoria para gerar o equilíbrio na sua ação, tá? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, eu quero ler do versículo 1 em diante. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante, essa carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Todos acharam aí? Eu vou ler com vocês, se você tiver uma tradução um pouquinho diferente aí. Segue aqui. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopato, algumas traduções mais novas já vai transformar essa palavra episcopato em pastorado. Excelente obra deseja. É necessário, pois, que o pastor ou bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos parar aqui só para abrir um parênteses, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo pastor que você conhece é irrepreensível? Não precisa responder, tá? Só reflete. Todo pastor que você conhece é sóbrio? É equilibrado? Todo pastor que você conhece é organizado? A palavra ordeiro aqui está ligado à organização. Todo pastor que você conhece é organizado? Gente, eu conheço alguns pastores que misericórdia. Eu falo, não sei como que você aceitou esse chamado. É a desordem em pessoa. E olha o que Paulo está dizendo. O líder, ele precisa ser o quê? Ordeiro. Olha só que essa palavrinha aqui, hospitaleiro. E principalmente, apto para ensinar. Por quê? Porque nós nos tornamos modelo. E quem se torna modelo precisa ser apto para ensinar. Aí, talvez você vai dizer assim, não, mas essa é a responsabilidade do pastor. É por isso que esse texto aqui de Paulo a Timóteo, ele é tão poderoso. Porque eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Vamos continuar, versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, versículo 4. Que governe bem a sua casa, que tenha os seus filhos em sujeição, com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito. A palavra neófito significa não experimentado. Sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém pode exercer uma função tão importante se antes não for experimentado. Então Paulo está dizendo, não pode ser neófito.
Por quê? Porque o neófito, ele vai se ensoberbecer, ele vai cair nas tentações do diabo. E a palavra não neófito aqui, não experimentado, não apto para a função, está ligado a tudo aquilo que eu falei. O líder, o pastor, o diácono, o obreiro, o cristão que não sabe o seu ponto fraco, ele vai cair na cilada do diabo. Por quê? Se levantou para o ministério, virou alvo do diabo, e o diabo sempre vai trabalhar pela fraqueza. O diabo sempre vai trabalhar pelos próximos objetivos. E ele sempre vai trabalhar pelas necessidades. Tentação de Jesus. Lucas 4, se não me falha a memória, Mateus, lá no início dos evangelhos. Jesus foi tentado pelo diabo. Quais foram as tentações? Primeiro, na necessidade. O que Jesus tinha? Fome. Transforma as pedras em pães. O diabo está trabalhando no quê? Necessidade. Depois, o diabo trabalha no quê? No ministério, no chamado e no futuro. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reinos dessa terra. Os reinos da terra não já seriam de Jesus? O que o diabo está propondo? Aceleração. Ele está propondo entregar antes aquilo que vai acontecer no futuro, da forma errada, com o princípio errado. Então, tem muita gente recebendo coisas que poderiam chegar na sua vida de forma antecipada com o princípio errado. Isso vai trazer problema, isso vai trazer consequências. E olha que coisa interessante, o diabo também olha para Jesus e diz assim: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, dar a ordem aos teus anjos a teu respeito. O que ele está fazendo? Ele está usando a palavra, ele está usando a autoridade de Jesus, ele está colocando isso em xeque. E aí Jesus, porque está preparado, o que ele responde? Também está escrito. Ou seja, eu só posso rebater a palavra se eu conheço a palavra. Ou seja, ele estava preparado. Qual que é o maior problema de muitas pessoas? Às vezes não está preparado. E não estar preparado vai gerar alguma consequência. Não estar preparado vai gerar uma cilada do diabo. Então, se você não tiver preparado a sua casa para o ministério, você, na hora que começar o teu ministério, vai ser atacado na sua casa. Se você não preparar a sua vida espiritual, se você não preparar o seu relacionamento com Deus, quando você se levanta para fazer uma coisa, você vai ser atacado no seu relacionamento com Deus. Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, não neófito, ou seja, precisa ser alguém experimentado para não se ensorbebecer, para não cair nas tentações do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão aonde? Fora, para que não caia em opróbrio, no laço do... Cair no laço do diabo com que estão de fora, gente, está ligado a não ser modelo. Ou seja, mais importante do que o que nós somos dentro, é o que nós representamos fora. Então, nós que servimos a Deus, precisamos dar exemplo para quem está lá fora. Alguém que está lá fora, alguém que está lá no mundo, precisa olhar para a nossa vida, precisa dizer, nossa, essa pessoa aqui é íntegra, essa pessoa aqui é honesta, essa pessoa aqui é leal. O que ela faz? Serve a Deus. Ou seja, a pessoa vai ser despertada para uma vida cristã a partir das qualidades e dos atributos que você tem. Ou seja, exemplo para os que estão de fora. Nós precisamos ser exemplo para os que estão de fora. Olha o que diz o versículo 8. Da mesma forma, os diáconos, sejam sérios, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também sejam primeiro o quê? Provados, e depois exercitem, pulei aqui, 10, isso, aqui, e também sejam primeiro provados, e depois exercitem o diaconato, se forem o quê? Irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres, sejam sérias. Eu queria chamar a sua atenção aqui, para o que Paulo está construindo aqui dentro desse texto.
ele começa falando de quem? Do pastor. Depois ele vem para o diácono, depois ele vem para a mulher, mas percebe que as qualidades e a cobrança são as mesmas? Olha o que Paulo está construindo em Timóteo. Está dizendo assim: Timóteo, as qualidades de um líder são qualidades para a vida. As qualidades de um pastor, de um diácono, de uma mulher, de um indivíduo, é para a vida. Porque às vezes a gente quer ter qualidade para ter um ministério. E esse não é o caminho certo. O caminho certo é: você tem um ministério pelas qualidades que você tem. Não espere ter um ministério para desenvolver qualidades. Não espere ter um chamado para desenvolver uma administração. Não espere ter uma vocação para gerar uma boa administração na sua vida. Você precisa gerar uma boa administração na sua vida. Você precisa gerar qualidades na sua vida, para que aí você seja chamado para o ministério. Qual que é o caminho que as pessoas estão fazendo? Caminho inverso. Elas são chamadas e aí elas vão se qualificar, né? E esse não é o caminho. Qual é o caminho? Eu me qualifico para ser chamado. Eu não sou chamado para me qualificar. Eu me qualifico para ser. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram. Deus é quem está à procura. Só que Ele já determinou quais são as pessoas que Ele procura. Aqueles que adoram em. E os que não adoram em espírito e em verdade? Fazem parte do chamado? Podem fazer, mas não fazem parte daqueles que Deus procura. Então, para nós hoje, dentro dessa administração eclesiástica, dentro da administração da nossa vida, que tipo de pessoa nós somos? As pessoas que Deus procura ou as pessoas que estão do outro lado? As pessoas que estão aptas para serem chamadas por Deus, para serem encontradas por Deus, ou primeiro nós queremos começar para depois chegarmos ao ponto de sermos alguém encontrados por Deus? Então, esse texto aqui de 1 Timóteo, eu queria que vocês levassem para casa, e eu queria que vocês refletissem nesse capítulo todo. Por quê? Porque Paulo, quando ele está chamando aqui o líder, o obreiro, ou a pessoa que vai fazer parte do ministério, ele está falando a respeito de organizar a sua própria vida, a sua própria história. Pode colocar o próximo slide aqui, para dar tempo de eu colocar todos os objetivos. Então, organizando a minha vida, eu queria que você guardasse aí pelo menos 4 pontos aqui, dentro da organização da nossa vida pessoal. Primeiro ponto, capacite-se. Segundo ponto, seja exemplo em casa. Terceiro ponto, organize a sua casa, te permitindo servir na igreja. Quarto ponto, conheça as suas fraquezas. Se você conseguir organizar a sua vida dentro desses 4 pilares aqui, você vai ter uma boa gestão da sua vida ministerial e você vai ter uma boa gestão da sua família, trazendo equilíbrio para a sua vida ministerial e para a sua vida familiar. Capacite-se. Toda pessoa que quer servir a Deus precisa se capacitar todos os dias. A medida de ontem não serve para hoje. A medida de hoje não serve para amanhã. Quem quer se relacionar com Deus precisa se capacitar todos os dias. Precisa conhecer a palavra, precisa mergulhar na palavra, precisa buscar aptidões. Então, um bom líder hoje não é só um líder que sabe pregar bem. Ele precisa ter também outras capacitações. Ele precisa ser ordeiro, ele precisa ser hospitaleiro, ele precisa ser organizado. Ele precisa ser alguém provado, né, para se levantar. Ele precisa ser exemplo. Isso aqui, gente, esse terceiro tópico aqui, eu queria que vocês olhassem isso aqui com carinho. Organize a sua casa para te permitir servir na igreja. Organize a sua casa. Então, organize a sua família. Se você é alguém que serve na igreja, você tem domingo, você tem quarta que você serve na igreja, falando aqui de IBF. Organize a sua casa no sábado, para que o domingo você consiga servir. Então, se você é esposa e você sabe que você vai servir no domingo, se organiza no sábado,
para não deixar o teu filho dizer assim: ah, mãe, você está lá na igreja, servindo lá, fazendo as coisas para o pastor lá da igreja, mas não tem comida aqui em casa para mim. Ah, mãe, você está lá, ó, você está fazendo tudo lá na igreja, mas olha a nossa casa como é que está. Organiza a sua casa. No sábado, faz a gestão da sua casa. Fala: meu filho, ó, você vai fazer isso aqui, o maridão vai fazer isso aqui, nós vamos organizar a nossa casa. Por quê? Porque amanhã é dia de culto. Amanhã é dia de nós servirmos a Deus. Amanhã é o dia de nós dedicarmos o nosso dia ao Senhor. Mas hoje nós já vamos nos preparar para isso. Então o que você vai fazer? Você vai ter uma vida equilibrada, você vai ter uma vida organizada. Separe o tempo que você tem para servir a Deus, separe o tempo que você tem para se divertir com a sua família, separe o tempo que você tem para organizar o seu ministério. Eu me lembro de uma história que o pastor Luciano Subirá conta, né? Que um dia ele estava saindo para jantar com a esposa dele, né? Tinha marcado de ir com a esposa para um restaurante jantar, e um irmão da igreja ligou aos prantos no telefone e falou: pastor, estou pegando minhas coisas agora, estou indo embora de casa, porque eu não aguento mais essa mulher, vou embora. E chega para mim, já deu, e com aquela discussão: o senhor precisa vir aqui agora, porque a gente precisa resolver a situação. O pastor falou assim: olha, você vai me desculpar, meu irmão, mas eu não posso ir aí agora, eu tenho um compromisso e eu não posso quebrar. Aí, o senhor, mas não, pastor, o senhor não está entendendo, o senhor precisa vir aqui agora, eu tenho um compromisso. Falei: meu irmão, eu marquei de jantar com a minha esposa, e eu estou saindo agora para jantar com ela, e eu não posso ir aí agora. Amanhã eu te visito, a gente resolve isso daqui. Ele desligou o telefone, olhou para a esposa e falou assim: você acredita? O pastor está indo jantar com a mulher dele, não pôde vir aqui para atender a gente. Aí, resultado, eles começaram a falar do pastor e esqueceram da briga deles, porque estava faltando diálogo, né? Aí no outro dia, quando o pastor chegou, isso é história verídica, tá? Pastor Luciano Subirá chegou lá na casa do casal, foi conversar, falou: pastor, estou chateado com você, porque ontem a gente estava precisando aqui conversar, e o senhor optou por ir jantar com a sua esposa, mas não veio aqui resolver o problema do meu casamento. Ele falou: é exatamente por isso que o meu casamento está de pé. Porque se eu tivesse vindo aqui resolver o seu problema no seu casamento, eu ia ter problema no meu casamento. Então é justamente por isso que o meu casamento está de pé, porque eu entendi que eu sou pastor, mas eu entendi que eu também sou marido. E do mesmo jeito que eu preciso ser pastor na igreja, eu também preciso ser marido para minha esposa. E aí, resultado, o pastor orou, abençoou aquele casal, e não se separaram, então hoje servem no ministério. Mas, ou seja, por que a casa estava sofrendo? Falta de organização para servir. Isso aqui, gente, às vezes é muito comum, né? Às vezes você vai tendo as tarefas do ministério, vai tendo as demandas do ministério, vai tendo as coisas do chamado, vai tendo as coisas ligadas àquilo que você quer construir em Deus, mas às vezes você não está preparando a sua casa para a expansão ministerial que Deus está te dando. Você não está preparando a sua família para a expansão do chamado que Deus está te dando. Então, administrar a sua casa é prioridade. Administrar a sua família é prioridade. E eu fecho com organização ministerial. Essas perguntas aqui também são extremamente importantes. Organização ministerial. E eu queria colocar aqui para vocês 6 perguntas para vocês voltarem para casa hoje refletindo e voltarem motivados para a nossa próxima aula na semana que vem. O que Deus te chamou para ser? O que Deus te chamou para ser? Segunda pergunta: o que você quer se tornar? O que Deus te chamou para ser? O que você quer se tornar? O que Deus nos chamou para ser, irmãos, está muito mais importante do que o que nós queremos nos tornar, tá? Deus nunca vai te impedir de se tornar aquilo que você quer, mas você precisa respeitar o que Deus te chamou para ser. Isso aqui é extremamente importante. Antes de se preocupar com o que você quer se tornar, você precisa entender o que Deus te chamou para ser. Eu sei para que Deus me chamou. Sabe por que eu estou aqui hoje? Saí de uma viagem em família, vim aqui para estar com vocês, porque eu sei o que Deus me chamou para ser. Eu sei qual é a minha vocação.
eu sei qual é o meu chamado, e dentro do que eu faço no meu chamado, isso não é pesado. O que Deus te chamou para ser, porque dentro daquilo que Deus te chamou para ser, você vai ser bem sucedido, e você vai ter total apoio dEle. Agora, aquilo que você quer se tornar, isso aqui vai depender extremamente de você. Então, o que Deus nos chamou para ser, é o fundamento. O que nós queremos nos tornar, isso está ligado à aptidão que nós vamos precisar desenvolver na nossa vida. Então, às vezes, Deus pode ter te chamado para ser uma mãe. Só que você quer ser mãe e também quer ter um outro chamado ministerial. Então, eu não sei se vocês já ouviram essa historinha, né? Mas chegaram lá diante dos céus um monte de gente, né? O pastor que chegou lá, e aí foi diante de Deus, e aí chegou lá e falou: Senhor, cumpri bem a minha tarefa na terra, fui pastor, pastoreei milhares de pessoas, bem-sucedidas e tal. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: você foi extremamente bem-sucedido no ministério, mas você destruiu a sua família, você não está aprovado. Aí vem o outro evangelista: não, mas eu preguei a sua palavra com tanta veemência, pessoas se converteram, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, tal. Aí o Senhor fala assim: mas você não transformou a sua própria vida. Você converteu muitas pessoas, você transformou a vida de muitas pessoas, mas você não transformou a sua própria vida. Aí chega uma mulher diante de Deus e diz assim: e você? Fala: Senhor, eu então não tenho nada para mostrar, eu fui só mãe. E aí o Senhor falou assim: mas é exatamente isso que eu te chamei para ser. Você foi mãe, e o seu filho se tornou um grande pastor. E esse pastor se tornou um grande evangelista que alcançou milhares de pessoas. Porque você foi uma ótima mãe, você preparou um ótimo filho para ser aquilo que ele precisava ser. Ou seja, o que essa história nos leva a entender? Que mais importante do que o que nós queremos ser, é o que Deus nos chamou para ser. Porque dentro daquilo que Deus nos chamou para ser, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar as aptidões necessárias para que a gente flua. Então a gente quer se tornar muita coisa, gente. Então isso aqui é muito importante para a gente refletir. E também para a gente caminhar debaixo do passo, né, que a gente precisa dar, dos passos que a gente precisa dar, né? Então, eu tenho visto hoje muita gente se perder. Por quê? Porque começou fazendo uma coisa e estava fazendo muito bem, de repente já começou a se propor a fazer outra coisa, e de repente se começou a propor, e daqui a pouco já não está conseguindo fazer mais nada. Por quê? Porque começou com o que Deus o chamou para ser, mas decidiu se tornar tantas outras coisas, e aí está se perdendo no meio do caminho, né? E quando a gente fala de igreja, isso aqui também é muito importante para a gente refletir. A aptidão que Deus dá para uma igreja, o chamado que Deus dá para uma igreja não é para todas. A aptidão e o chamado que Deus dá para um líder, que Deus dá para um pastor, não é para todos. Tem pastor que vai ser um ótimo pastor e um ótimo empresário. Tem pastor que vai precisar ser só pastor, que não vai conseguir ser pastor e empresário. Tem pessoa que foi chamada para fazer 1, 2, 3 tarefas e vai fazer bem, vai realizar maravilhosamente, mas não é porque outra pessoa está fazendo 3, 4 tarefas que eu vou conseguir fazer 3, 4 tarefas. Então eu preciso entender qual é a minha essência. E eu preciso entender o que eu quero me tornar, mas dentro do que eu quero me tornar, se eu estou apto para me tornar isso. Terceiro, aprenda a executar bem as suas tarefas, né? Aquilo que você se propor a fazer, faça bem, gente. Se eu puder te dar um conselho hoje, o conselho seria: diminua o que você faz e faça apenas aquilo que você faz com excelência. Isso vai te colocar num outro nível. Diminua o nível das coisas que você faz, mas faça o que você fizer com o máximo de excelência. Então, às vezes tem gente fazendo um monte de coisa, mas um monte de coisa sem excelência. Então diminui as coisas que você faz, mas faça coisas com excelência. Isso vai te colocar num outro patamar. Aprenda a executar bem as suas tarefas, né? Seja apto na sua função ministerial. Seja apto na sua função ministerial. Então, a aptidão vai te dar autoridade no que você faz. A aptidão vai te dar autoridade no que você faz.
Então, dentro do teu ministério, dentro do seu chamado, seja apto para isso. Para quando você abra a boca, você tenha validade naquilo que você faz. Você seja uma autoridade naquilo que você faz. Então, se torne alguém apto naquilo que você faz. Se torne alguém irrepreensível. Se torne alguém irrepreensível. Falando de ministério, se torne alguém irrepreensível. E a última, que já citei aqui, mas dentro dessa organização ministerial, eu queria colocar esses 6 pontos aqui para vocês. Alinhe a sua casa e o seu ministério. Alinhe a sua casa e o seu ministério. E quando eu falo alinhar casa e ministério, é encontrar o equilíbrio. Tem muita gente que está servindo muito no ministério e está deixando muita casa a desejar. E tem muita gente que está fazendo muito na casa e está deixando o ministério a desejar. Então a gente precisa equilibrar isso aqui. Casa e ministério. Família e ministério. Chamado ministerial, responsabilidade familiar. Isso aqui está dentro da boa administração eclesiástica, tá? Então eu queria que vocês refletissem muito nisso. Guardem aí essas perguntas, guardem essas tarefas. Quero deixar para vocês como lição, ler o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, leia esse capítulo todo. Essa carta de Paulo a Timóteo aqui tem conselhos incríveis para a gente, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui se no chat tem alguma pergunta. O Douglas colocou aqui: no caso do exemplo do pastor Luciano Subirá, como lidar com a culpa ou a preocupação de algo grave que possa estar acontecendo? Quando a gente fala de casamento, Douglas, principalmente de vida familiar, eu vou dar uma opinião minha pessoal, tá? Não sou advogado do pastor Luciano Subirá aqui, mas eu vou dar uma opinião minha pessoal. Tem gente que está brigando há 20 anos e quer que o pastor resolva a situação em 1 hora de conversa. Isso não vai acontecer, né? Então, principalmente falando de casamento, né? Tem casais que estão brigando há 1 ano, aí quer que o pastor, com um aconselhamento, mude a vida familiar. Isso vai acontecer? Não. Outra coisa extremamente importante que a gente precisa entender nesses casos eu não posso trazer a culpa do erro de alguém para a minha vida. Então, qual que é a negligência que um pastor pode cometer? Deixar de instruir a igreja, isso é uma negligência. Deixar de dar o suporte para a igreja, isso é uma negligência. Então, por exemplo, falando de IBF, hoje a gente tem casais, pastores casais que cuidam só de casamento aqui na igreja. Se uma pessoa me procurar e falar que ela não está sendo assistida na vida familiar dela, ela tem credibilidade para fazer esse tipo de acusação? Porque a primeira pergunta que eu vou fazer para ela: você já procurou os pastores de casais? Não, nunca procurei. Eu falei: então, o que faltou aqui foi você entender que você precisa de ajuda. Porque a primeira coisa que precisa nascer no coração de quem precisa é a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Porque entre eu querer ajudar, você querer ajudar e a pessoa aceitar a ajuda, existe um abismo. Então você nunca vai conseguir ajudar alguém que não queira ser ajudado. Então o primeiro passo é a pessoa entender que ela precisa de ajuda, né? Não sei se tem mais outra pergunta, Luquinhas, tem aí? Me ajuda, o Everson vai levar. O que fazer quando o que você deseja se tornar é bem menos e menor do que Deus te chamou para ser? Aí é entender que Deus sabe o futuro, Deus conhece a nós mesmos mais do que nós mesmos, então nós precisamos aceitar o que Deus nos chamou para ser, né? Então é aquilo que eu falei no começo da aula. O nosso desafio como seres humanos é que nós somos limitados e Deus não é. Então a gente não pode servir a Deus, que é grande, com uma mentalidade pequena. Então, quanto mais nós nos preparamos, mais nós começamos a entender o chamado que Deus tem para a nossa vida. E mais nós começamos a diminuir a maneira de pensar que a gente não pode. Então assim, tem coisas que a gente não faz, não é porque não pode, é porque não se preparou para fazer.
Então, quando a gente não se prepara para fazer, a gente pensa que a gente não pode. Mas quando a gente se prepara, a gente percebe que com um pouco de preparo, com um pouco de esforço, a gente consegue fazer muita coisa. E a gente começa a perceber que aquilo que Deus falou a nosso respeito, de fato é uma verdade. Então, o conselho que eu dou para quem acredita que aquilo que está sendo é muito menor do que o que Deus o chamou para ser, confie mais no que Deus disse do que aquilo que você mesmo acha, né? Então, é muito mais importante nós ficarmos com o que Deus disse ao nosso respeito do que aquilo que nós mesmos consideramos ao nosso respeito. Tem uma pergunta, pastora Claudirene, pode fazer. Boa noite. Naquele momento que você estava falando sobre alinhar a casa, né? Que você precisa conversar com o cônjuge, mesmo que ele não seja, né, da igreja, né? A minha irmã aqui do lado lembrou de um versículo que por muitos anos a gente sustentou ele, defendendo o se dar totalmente na igreja e sem se importar, né, com a opinião do cônjuge, por exemplo, de João, né? Se alguém quer vir após mim, tem que aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Não aborrecer. Esse aborrecer, em que sentido né? Porque às vezes se confunde, parece que as coisas são opostas, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, principalmente, é ser claro. Então, por exemplo, qual que deve ser o diálogo de uma mulher cristã com um marido não cristão? Definir aquilo que a pessoa quer, definir aquilo que a pessoa gosta e a posição dela referente a isso. Então, por exemplo, quando uma mulher se torna cristã e tem um marido não cristão, a primeira coisa que precisa acontecer na casa é o diálogo. Falar, meu bem, olha, eu decidi servir a Deus, eu não vou te obrigar a servir a Deus, só que eu quero que você respeite a minha forma de servir a Deus. Então eu vou cultuar as reuniões da igreja que eu estou indo, tal dia e tal dia. Então nesses dias eu vou estar cultuando, indo à igreja, mas deixar sempre a casa organizada, preparar sempre o cenário para que não haja essa acusação. Então, geralmente os problemas que acontecem na casa das pessoas, geralmente estão mais ligados à negligência do que propriamente a uma proibição do marido. E dentro desse texto aqui que Jesus está falando aqui através do discípulo dele, o aborrecer aqui é deixar claro a posição. Então, por exemplo, vamos trabalhar um assunto hoje que é um assunto que mais a gente ouve falar: homossexualismo. Uma coisa é você ter uma opinião formada sobre o homossexualismo, e outra coisa é você não aceitar e não amar o homossexual. Então, é você deixar claro para a pessoa, falar, olha, eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou cuidar de você, mas eu quero que você tenha uma certeza: eu não concordo com o que você faz. A palavra não concorda com o que você faz. O que é isso? Você está aborrecendo o seu irmão. Você está deixando claro para ele qual é a sua prioridade. A minha prioridade com você é: eu te amo, mas não concordo com o que você faz. É o que Jesus está dizendo: olha, aquele que não deixar claro, aquele que não aborrecer, pai, mãe, ou seja, mãe, eu te amo, mas entre te amar e amar a Deus, eu amo mais a Deus. Eu tenho aqui a minha responsabilidade, eu amo isso, faço isso, vou fazer como é melhor, mas entre isso aqui, Deus, a minha prioridade é Deus. O que é isso? É deixar claro, né? Então está mais ligado a isso, né? Ao fato de deixar claro. Então acho que o que falta muito nos lares é diálogo, né? E assim, por experiência pastoral desses mais de 20 anos de ministério, eu conheço poucos maridos que proíbem as esposas ou vice-versa de servir. Então, aqui na nossa igreja mesmo, a gente tem várias mulheres que não tem um marido cristão e o marido incentiva. Tem marido que ajuda, né? A gente tem maridos aqui que quando a igreja está em reforma, o marido manda doação, o marido ajuda, e nem vem na igreja. Mas por quê?
porque a esposa está falando do que está acontecendo, está compartilhando. E outra coisa que a gente precisa também ter muita coerência é, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente leva da igreja para casa. Porque tem às vezes o marido que não vem na igreja, por quê? Porque às vezes ouve você falando coisas da igreja, reclamando de coisas da igreja, ele está ouvindo. Só que ele está ouvindo só o lado negativo. Ele não está lá para fazer o filtro, para saber se de fato aquilo é verdade, para saber se de fato aquilo é verídico. Não, ele está ouvindo o lado negativo. E aí ele está construindo uma imagem baseada nas informações que ele tem. Então, esposas que têm um marido não cristão, fecha a boca dentro de casa, tem que ter cautela naquilo que fala, tem que ter cautela na correção dos filhos, tem que ter cautela. Se sabe que o marido vai questionar o horário, tem que ser prudente, né? O culto excedeu o horário, deu o horário, saia, né? Então o diálogo sempre vai ser, pastor, olha, meu marido não é cristão, né? Eu sirvo aqui na igreja, eu estou aqui na igreja, mas quando der tal hora não vou poder ficar, porque eu tenho meu marido que não vai entender isso, então eu já estou te avisando. Ou seja, o diálogo sempre vai ser o melhor caminho. Então você vai ter duas coisas acontecendo. Primeiro, o pastor, o líder sendo informado da sua limitação, e você também sendo coerente com a sua necessidade e a necessidade do lar. E isso daí vai mudar tudo, né? Esse conceito aí vai mudar tudo. A última pergunta aqui do online. AP, como aplicar essas lições de forma prática para os jovens como filhos, tendo em vista que alguns cenários familiares não são estruturados? É ser e fazer aquilo que você não recebeu, né? Então, o Evangelho nos dá a oportunidade de transformar ambientes. O Evangelho nos dá a oportunidade de perdoar e construir, né? Então eu sempre falo isso aqui, eu não tive amor de mãe, eu não tive tanto acompanhamento de pai. Hoje o que eu faço? Eu busco ser um pai presente, eu busco gerar esse ambiente familiar. Eu não tive pastores para cuidar da minha vida ministerial, eu não tive pastores tantos para me orientar em algumas áreas. O que eu faço hoje? Eu me levanto para cuidar de outros pastores, eu me levanto para discipular outros pastores. Eu não tive apoio de tantas igrejas quando eu comecei o ministério aqui como igreja. Hoje o que eu mais faço? Eu apoio igreja, eu apoio líderes. A gente tem mentoria para líderes, a gente tem apoio para líderes, café para os líderes, datas que a gente trabalha aqui só para equipar a liderança. Ou seja, aquilo que eu não tive, eu me levanto para dar para as outras pessoas. Então, um conselho para um jovem que não tem um ambiente familiar estruturado é: seja o exemplo para que a sua casa e a sua família consiga ver em você aquilo que eles precisam ser, né? Faça o seu melhor, faça a sua parte, e automaticamente as mudanças vão começar a acontecer. Tá bom, gente? Vamos colocar de pé. Depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu não quero estourar o horário aqui com vocês. Vocês podem fazer as perguntas lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu acredito que todos já foram inseridos no grupo do WhatsApp. Os novos alunos estão lá. Os alunos que já fazem parte já estão aí. Lucas, pega para mim esse material. Eu queria só mostrar esse material aqui para os novos alunos, tá? A gente tem aqui no nosso curso teológico um material didático. A gente sempre fala que ele não é obrigatório, né? Mas para quem deseja adquirir, a gente tem os 5 módulos, né? E aqui dentro desses 5 módulos a gente tem as 24 matérias, né, que nós temos aqui dentro do nosso curso teológico. Nós concluímos agora o volume 1, estamos no volume 2, né, que já começa com a administração eclesiástica. E quem comprar o módulo vai ganhar de presente a enciclopédia de A a Z, tá bom? Então depois vai estar aqui disponível para você, são 5 módulos. E quem tiver interesse, né, principalmente para quem está começando, vai estar disponível aqui para vocês. Amém? Dúvidas, perguntas, vocês podem fazer lá no chat. Perguntem o máximo que vocês puderem, né? A gente vai colocar aqui durante essa semana algumas coisas legais para vocês poderem refletir. Mas lição de casa, tudo que vocês anotaram, apliquem. Já começa a desenhar a sua vida ministerial, já começa a desenhar a sua vida familiar a partir do que você recebeu hoje.
não tenha essa aula só como uma aula de informação, mas pega essa informação e já aplica na sua vida, porque com certeza você vai avançar muito mais. Amém? Foram abençoados hoje? Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós tivemos hoje de aprender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós recebemos aqui. E te pedimos, ó Pai, leva cada um dos Teus filhos em segurança, aqueles que estão aqui, volta aos seus lares, para suas famílias. Dá a cada um de nós, ó Pai, entendimento, clareza daquilo que precisamos fazer. Aqueles que estão em casa, Senhor, abençoa, dá uma ótima semana, Pai, uma boa semana de trabalho, uma semana de avanço ministerial, familiar. Pai, que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, Pai, para que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai, para que possamos ser a resposta para essa sociedade, Pai. Usa as nossas vidas, usa as nossas histórias e faz em nós e através de nós, ó Deus, o Teu querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Todos juntos digam. Amém. Deus te abençoe, gente. Vai em paz, vai com Jesus.